2012. São 11 horas, 8 minutos. Obrigado pela sua audiência. Já estamos de volta com o Agora ao Vivo dos estúdios da TV em Tempo e em continuidade ao projeto das eleições 2012. Hoje, aqui no programa Agora, nós recebemos o candidato Arthur Neto, do PSDB, para cumprir a nossa rodada de entrevistas. É bom lembrar a você, telespectador, que nos dias 22 e 23, essas entrevistas continuam no Jornal em Tempo, com a jornalista Marcela Rosa. As regras dessa entrevista foram acertadas com os candidatos e também com os seus representantes e enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Não será permitido ao candidato fazer agressões pessoais ao oponente. E nós teremos 20 minutos para discorrer nessa entrevista temas que são de relevância para a sociedade, para a cidade de Manaus. Neste momento, eu vou pedir à produção que coloque o nosso cronômetro para então iniciar a nossa entrevista. Cronômetro na tela, vamos iniciar. Candidato Arthur Neto, seja muito bem-vindo, um bom dia. É bom tê-lo aqui conosco, sendo que pela segunda vez nos encontramos nessas entrevistas aqui no programa Agora. E nós vamos falar mais uma vez sobre propostas, ressaltando principalmente as necessidades que a população de Manaus tem e que a cidade tem. No que diz respeito à infraestrutura, o que o candidato ressalta de ser mais importante no seu programa de governo, haja visto que o senhor diz que em 100 dias Manaus vai ter algumas mudanças imediatas. Muito bem. Eu primeiro agradeço a Rede em Tempo e no caso aqui especificamente a SBT de Manaus, do Amazonas, pela honra que me concede de oferecer esse espaço democrático que eu espero aproveitar bem. Cumprimentar o telespectador, a telespectadora e dizer do meu compromisso muito firme com Manaus, que está aniversariando daqui a pouquinho e sem mandato eu ofereço sempre o meu amor a Manaus. Com o mandato de prefeito, oferecerei o amor sob a forma de trabalho, de renovação, de mudança, de transformação. E agradecer a você pela sua competência de sempre, pela forma absolutamente séria com que conduz a entrevista. Vamos então para a infraestrutura. A primeira coisa é se voltar a fazer saneamento básico. Não dá para permitir o Manaus que alague. No meu tempo, Manaus parou de alagar quando eu fui prefeito. Se tivesse continuado o trabalho que eu fiz, Manaus estaria hoje outra, porque se planta tubo embaixo e se planta saúde e uma cidade estável em cima. Eu quero asfaltar 100 quilômetros, recapeamento, 100 quilômetros de vias por ano, 400 ao final de 4 anos. Manaus precisa de recapear 1.600 quilômetros, demandaria, portanto, 4 gestões. Mas eu quero fazer a minha parte, sem fantasia, com realismo. No primeiro ano, eu quero fazer logo, para facilitar o transporte e visando também a Copa, Recife, João Batista, Constantino Neri, Altaz Mirim e Max Teixeira. O que sobrar, se sobrar, fazer algumas intervenções em algumas vias da cidade, sem prejuízo do tapa-buraco, que tem que ser muito forte, tem que começar logo, no dia seguinte, a operação tapa-buraco. Nós entendemos que a cidade tem que ser trabalhada com corredores exclusivos para ônibus, enquanto não vem o BRT, com concreto, não é concreto asfáltico, é concreto mesmo, com drenagem para evitar aquela alagação, para que se evite a quebradeira de ônibus e se dê conforto aos passageiros que estarão em estações, em terminais melhores. Isso vai elevar a velocidade média dos ônibus de 8, 10, 12 quilômetros, insuficientes, para 18, 20, 22 talvez por hora, se o BRT for instalado, e espero que seja, e tenho muito desejo de que ele seja, vou lutar muito para que ele seja instalado. O BRT levará essa velocidade para no mínimo 25, quem sabe 30 ou mais quilômetros por hora. Nós vamos, quando eu falei em 100 dias, eu não disse que em 100 dias eu mudaria a cidade de Manaus, mas sim que eu emitiria sinais claros de mudança. Quais são os sinais claros de mudança? Prefeito na rua, administração dinâmica, secretário que chega na hora na reunião marcada pelo prefeito,
reunião marcada para as 7 horas da manhã na sede da prefeitura. O secretário que chegar às 7h01, ele não entra na reunião. Se ele faltar na outra sessão, ele estará demitido, porque ele não percebe um salário para não levar a sério o povo de Manaus. Ele percebe um salário para respeitar o povo de Manaus e vai ser assim que vou me portar em relação a eles. Nenhum secretário terá estabilidade. Eles estarão sempre sob o crivo, sob a avaliação, como se fosse uma empresa privada. Não deu certo, simplesmente agradece o trabalho e nomeia alguém que queira trabalhar com mais afinco. Nós vamos impor um ritmo de trabalho muito forte. O vice-prefeito Issa Abrão e eu estaremos nas ruas, estaremos no gabinete. Nas ruas, trabalhando, vendo, ouvindo com os nossos ouvidos, olhando com os nossos olhos. E nos gabinetes tomando as decisões que aprendemos nas ruas e que os nossos técnicos nos trazem. Não vamos ouvir e ver pelos olhos apenas de secretários. Nós vamos ter muita cautela em relação às decisões a serem tomadas, mas muita pressa dessas decisões. Então, é a crise do lixo que Manaus está vivendo, é a crise do buraco que Manaus está vivendo também, é a crise do trânsito, que tem medidas de engenharia de trânsito que têm que ser implementadas imediatamente. Isso tudo dá para fazer em 100 dias, sim. Agora, não dá para operar o milagre de fazer todo o trabalho de 4 anos em 100 dias. Mas eu quero sinalizar em 100 dias que mudou. Sinalizar em 100 dias que tem uma prefeitura dinâmica, ativa, que arregaça a manga, que vai para cima do problema, que enfrenta o problema, que dialoga com a população, quando tem uma dificuldade, discute com a população, que não foge de eventuais desgastes, que topa os desgastes, tudo para, ao fim e ao cabo, apresentar uma Manaus melhor ao longo dos 4 anos de governo. Candidato, faz parte dessa entrevista a participação da população de Manaus fazendo perguntas ao senhor. Nós vamos, neste momento, ouvir a primeira delas. Arthur, o que você poderia fazer para melhorar o transporte para a Copa de 2014? Que até continua o assunto que começamos. E não só para a Copa de 2014, mas para nós manauaras, para ele, o companheiro que fez a pergunta, mas para a Copa também, porque são 80 mil turistas que vêm. Eu vi que a presidente Dilma retirou das prioridades da Copa o BRT para Manaus. Com realismo até, porque a obra demora de 24 a 36 meses. 24 meses se você trabalhar muito, não tiver nenhum problema burocrático de Ministério Público Ambiental, não tiver problema nenhum, 24 meses pode ser feito. 36 meses se você trabalhar naquele ritmo mais ou menos, que não é o meu ritmo. Agora, a Copa já está aí. Então o que eu vou fazer? Imediatamente partir para as canaletas exclusivas, para as faixas exclusivas de ônibus. Aquilo que já deu certo em Curitiba, que foi a pré-estreia do BRT, foi o pré-BRT. Vamos tocar aquilo com a sincronização dos sinais, com semaforização inteligente, de modo que a gente possa tocar de ponto a ponto, com muita rapidez, o transporte, fazendo com que a viagem, digamos, Zona Leste-Centro demore muito menos do que demora hoje, que hoje demora uma eternidade. Nós vamos procurar fazer certas intervenções do trânsito que passam por novas ruas, novas avenidas, passam por restauração de vias que hoje estão esburacadas, que têm que ser devolvidas ao trânsito, por pequenos retornos, que pode significar um desafogo, pelo sistema binário, ou seja, o que dá mão para cá, uma vai dar mão para cá, a outra avenidona vai dar mão para lá. Nós vamos entender que certas mexidas podem aliviar muito esse drama que é o trânsito confuso de Manaus, que angustia o namorado e a namorada, angustia o trabalhador, angustia o vendedor, angustia o que quer emprego, angustia o estudante, impede as famílias de ficarem mais tempo juntas. É um trânsito com o qual eu não vou conviver, então nós vamos dar um jeito nele. Esse é um compromisso muito forte do Issa Abrão e meu. Candidato, nós chegamos, portanto, aos 8 minutos de entrevista, faltando 12 para o fim dessa entrevista. Eu quero destacar mais uma pergunta que vem das ruas de Manaus, que vem do eleitor. Vamos ouvi-la. Arthur, você tem algum programa para revitalização dos igarapés? Olha, hoje se fala muito no Prosamin, que foi um bom projeto. Eu tive a honra, como senador, de fazer com que projetos que não iam ser aprovados e que iam ficar para o semestre que vem e sei lá para quando, eu exigi mais de uma vez que o Senado parasse suas votações, esperássemos que o Palácio desembaraçasse os problemas do Prosamin. Enquanto isso, eu não deixei passar nenhum outro empréstimo que já estava desembaraçado para Ceará, não sei para onde mais.
tive altercações feias com o presidente do Senado por causa disso, e eu sabia que eu estava liberando recursos que certamente dariam prestígio político para um adversário meu, no caso o governador Eduardo Braga, perto de uma eleição que eu disputaria para senador, como eu disputei. Mas eu sou, sobretudo, um homem público. E eu não me elegi para um mandato de 16 anos de senador, nem de 50 anos de senador. Eu me elegi para um mandato de 8 anos. E eu cumpri meu mandato integralmente, do primeiro dia ao último dia. Inclusive apoiando o governo de desafetos políticos, como fiz em relação ao Prosamin. Agora, eu fiz o meu Prosaminzinho lá sem endividar Manaus em nada. Por exemplo, canalizando, corrigindo o leito do Igarapé do Franco, do Igarapé do Coroado, retirando as moradias e colocando os moradores em locais seguros, com casas feitas pela prefeitura, com dinheiro próprio. No caso do Igarapé do Franco, ali, duplicando a Vinda Brasil, saneando a Vinda Brasil, colocando tubulação embaixo da terra, fazendo drenagem profunda, mudando a fisionomia de uma parte importante da cidade, de uma via fundamental para o trânsito da cidade. Então eu respondo ao nosso companheiro que ele pode ter certeza de que ele bate no meu coração quando ele pede algo que é do meu programa de governo, sim, é do meu programa de vida. Trabalhar saneamento, trabalhar reordenamento da cidade, inclusive investindo nessas obras que com dinheiro nosso ou com dinheiro de fora, como for, serão obras prioritárias para nós. Candidato, eu toquei nesse assunto ontem, na última entrevista com a outra candidata à Prefeitura de Manaus. Faço questão de tocar nele mais uma vez, porque acho de extrema importância para a cidade de Manaus e diz respeito à habitação, como uma solução aos problemas de invasões de terra e crescimento desordenado na cidade de Manaus, que traz um caos enorme para o perfil administrativo, isso a gente entende de qualquer um que venha a administrar a cidade. E eu lhe pergunto, que planos o senhor tem para impedir que novas áreas da cidade sejam degradadas, invadidas e a cidade continue crescendo de maneira irregular, principalmente no que diz respeito ao âmbito habitacional? Olha, abrir estradas norte, sul, leste, oeste já garante que amplos espaços não sejam invadidos. Por outro lado, o que já é fato consumado, procurar levar dignidade e cidadania para quem já está lá. Viraram bairros verdadeiros e têm que ser, portanto, respeitados e acatados pelo poder público. Mas uma definição muito clara: meu governo não apoiará invasões. Não apoiou no passado, não apoiará agora. Eu fiz um bairro organizado, o Jorge Teixeira, tomando a terra de um grileiro. Foi uma luta muito dura. E o Jorge Teixeira, primeira etapa, não parece com as outras etapas, porque ele foi planejado, foi feito como se fosse Brasília. Eu fiz a exemplo de Brasília. Não apoiei invasões e não apoiaria invasões. Eu entendo que a cidade tem que ser organizada e para ser organizada é preciso algumas medidas duras, entre as quais esta: nada de apoiar novas invasões. Seremos contra e nós colocaremos frontalmente contra isso. O seu governo tem uma política habitacional para o município? Primeiro, fazer o que não foi feito até agora, que é aderir ao programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Segundo, plotar as casas que estão em áreas de risco e retirar os habitantes que estão ali nas áreas de risco e levá-los para áreas seguras, dando a eles a moradia correta, justa, digna, humilde nas nossas possibilidades, mas digna, melhor do que aqueles tinham, e em condições salubres, em condições de dignidade, em condições de segurança. E terceiro, eu tenho um sonho, é uma meta, não é nenhuma promessa, é uma meta. Eu vejo assim um funcionário público. Será que eu consigo fazer um programa de moradia popular para funcionário público? Por quê? Risco financeiro não tem. A questão é saber como que eu vou pegar alguém que mora em Educandos, alguém que mora na Zona Leste, juntar tudo num bairro. Como é que eu posso fazer isso? Talvez eu não possa. Isso é que eu vou estudar com calma depois. Mas eu não tenho risco financeiro nenhum, porque quem quiser aderir ao programa vai ter desconto em folha. Então é custo zero. E eu quero dar a hipótese da casa própria para o funcionário público. É um sonho que eu tenho, que eu quero ver se dá para transformar em realidade. E quarto, eu penso em pegar uns trocadinhos da prefeitura e fazer um programinha muito modesto, que vai começar muito pequenininho, de casa própria, embriões, que sirvam para diminuir, no pouco que seja, esse déficit que é muito grande de casa popular, de casa de habitação aqui em Manaus. Candidato, vamos nesse momento ouvir a última pergunta que vem da população de Manaus e em relação exatamente ao funcionalismo público.
Vamos ouvir. Arthur, os funcionários temporários da prefeitura, você vai manter na prefeitura ou vai demitir? Todos eles. Muito bem. Eu pensei muito sobre esse assunto. Funcionários temporários, chamados RDA, de regime de direito administrativo, a serem demitidos, deveriam ter sido demitidos lá atrás, no início, quando tinham chance de recomeçar as suas vidas. É um grupo finito, é um grupo que mais cedo ou mais tarde, como você e eu, todos morrerão, então eu vou mantê-los. Menos pelos jovens e mais porque tem pessoas de 50 e poucos anos lá que não tem vaga no mercado de trabalho cruel, que discrimina quem tem 50 e poucos anos e que está inteiro para trabalhar e que o mercado acha que não está e prefere sempre a mão de obra mais jovem. E quando a mão de obra é muito mais jovem, aí eles falam que não tem experiência para trabalhar. É um mercado de trabalho cruel, que se a minha prefeitura de alguma forma puder induzir as empresas a uma nova compreensão, fará isso. Então, a minha decisão é manter sim os funcionários de regime de direitos administrativos, os RDAs, por sensibilidade social e por entender que, com o tempo, isso desaparecerá. E no meu governo, contratações só por concurso e não por outra forma. Então esse grupo ficará restrito ao que é hoje. E morreu alguém, o grupo fica menor. Como se você morrer, sua família fica menor, se eu morrer, minha família fica menor. É assim que eu tratarei. Mantê-los, mas não contratarei nada parecido. Daqui para frente, concurso público amplo. É a janela aberta que dá efetivamente competência ao serviço público. Candidato, durante essa campanha muito se falou em relação ao abastecimento de água na capital. Isso foi bandeiras de muitos candidatos ao Legislativo Municipal e também ao Executivo. Eu lhe pergunto, o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para resolver o problema da água, visto que as soluções acabam se repetindo entre as propostas de campanha? Na verdade, um candidato ouve o outro e no final fica tudo igual. E se eu cheguei a dizer isso uma vez, e que o povo tinha que julgar mesmo é que em quem ele via as qualidades assim de competência, de coragem, de experiência, para efetivamente tomar as decisões. Aí tem que olhar o passado de cada um, tem que olhar o perfil de cada um. Eu fui muito claro desde o início. A empresa que aí está, a empresa concessionária, ela não terá vida tranquila no meu governo se ela não colocar água nas zonas norte e leste de Manaus. Não terá vida tranquila. Ela tem um compromisso com a cidade, ela ganha dinheiro para isso, ela não fornece água e a conta vem, ela tem compromisso de colocar de 80% de esgotamento sanitário por galeria, esgotamento verdadeiro, não só a drenagem que a prefeitura fazia antes, mas agora o esgoto que é obrigação da prefeitura e como houve a privatização é obrigação da concessionária, a prefeitura supervisionando. Ela não fez nada até agora, ela tem que fazer. Para em 2045 termos 80% de cobertura, é preciso que ela faça alguma coisa agora. Ela já cobra uma taxa de 100% no esgoto. E ela manda a conta d'água, que é terrível. As pessoas na periferia de Manaus, ali na Zona Norte e Zona Leste, elas pagam para quem tem poço artesiano. A água do poço artesiano nem sempre é salubre. A água para ser salubre tem que ser de 100 metros para cima. Isso existe tecnologia sofisticada para retirar água a 100 metros. Ou seja, trataram Manaus tão mal que os lençóis freáticos de Manaus já estão bastante comprometidos. Então, fique o nosso companheiro, quem perguntou, né? Foi um homem, né? Isso foi ele mesmo. O nosso companheiro que perguntou, muito tranquilo quanto ao fato de que eu vou jogar muito duro com a empresa. Vou chegar muito caro, nenhuma graça para ninguém ir, que não se trata de piada a falta d'água nas casas. Eu vou dizer, olha, a questão é simples. Você terá uma vida de inferno comigo e acabará saindo, ou você colocará água, você terá uma vida digna, recebendo o teu dinheiro e merecendo continuar concessionária das águas em Manaus. Serei muito claro, curto e grosso. Muito bem, candidato, o senhor tem 2 minutos agora para fazer suas considerações finais. Desde já agradeço sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, eu quero parabenizar aqui a SBT, a rede Raman Neves, a rede Em Tempo de televisão, de jornal. Agradeço a cobertura muito correta que eu tive e creio que os demais candidatos não teriam queixa, mas eu seguramente não tive. Cobertura correta, generosa, justa. Em nenhum momento sofri discriminação, em nenhum momento tive espaço menor do que outros candidatos de qualquer sexo, em nenhum momento. Fui tratado com muito respeito
Isso me aproxima, isso me deixa grato, e eu sei ser grato, e eu sei reconhecer os benefícios que recebo. E, sobretudo, agradeço ao povo por essa coisa bonita. Você diz assim, poxa, parece arrogância você aceitar que você hoje seria o favorito para ganhar a eleição. Não é arrogância não, porque a minha vitória não é minha. Eu e o Issa não somos nada sem o povo. Nós somos muito pequenos. O povo vai ganhar a eleição através de nós. Eu sempre digo que a minha cara e a cara do Issa se misturou com a cara do povo. E é por isso então que eu falo sem arrogância, com humildade, que peço de novo o voto do povo para que o povo vote em si mesmo e permita a mim e ao Issa fazermos um grande trabalho de mudança, de regeneração, de restauração, de transformação da cidade de Manaus. Eu tenho muita confiança no que faço. Issa não empenharia seu futuro, nem eu empenharia o meu passado, a minha biografia, em algo que fosse fracassar. Nós vamos dar certo, porque quem vai dar certo, sobretudo, é o povo de Manaus. É a história dessa Manaus de quase 400 anos de luta, de vitórias, de conquistas. Eu vou terminar em cima da hora. Um beijo no coração de todos.